Olá, bom dia. No programa Diálogo Plural de hoje, nós vamos continuar falando sobre o terrorismo e os conflitos no mundo com o historiador Claudionor Damasceno e também com a participação de Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste-RN. Professor, no programa passado a gente entrou na questão da Síria, sobre a religião, falou sobre os grupos, o Hamas, o Fatah, o Hezbollah, falou sobre a questão política também, sobre a questão americana, Rússia, nesses países. A gente também tocou um pouquinho sobre a questão religiosa e a gente pode ver a presença do Islã nessa questão do terrorismo, né? Se associa muito a questão do Islã e do terrorismo. Logo antes dos atentados na França, também na França, a questão das charges que foram colocadas, né, com os muçulmanos, com várias religiões, mas atingiu, digamos assim, fortemente o muçulmano e está se associando, assim, quem é Islã é terrorista, né? Está se passando, se colocando. Como é que a gente poderia ver essa questão do Islã? Prega isso mesmo? O Islã é da paz? Ou essa minoria está fazendo com que essa pecha se torne uma mancha negra nessa religião? Bom, Alexandre, o objetivo é exatamente esse, certo? É passar a ideia de que há um conflito insuperável entre religiões, né? É a ideia do choque de civilizações que foi teorizado por um americano, né, na década de 70, né, o Samuel Huntington, né, que escreveu um livro dizendo que agora a humanidade estava superando os conflitos econômicos, ideológicos e entrando num choque de civilizações, de cultura, né, onde está incluído, inclusive, esse conflito religioso. Na verdade, o islamismo ele não tem nada a ver com a violência, com o terrorismo, né, na sua origem, né? Apesar de ter surgido de forma violenta, né, porque Mohammed era um guerreiro, um comerciante, como qualquer outro, era um guerreiro, né, eles necessitavam ser guerreiros porque a prática do comércio era uma atividade de risco e todo comerciante deveria saber guerrear. Apesar disso, a criação do islamismo foi feita em cima da ideia de combater os interesses dos grandes comerciantes, certo? A lucratividade dos grandes comerciantes e a diferença social, a desigualdade social que isso causava, certo? Na região de Meca, naquela época, né? no século VIII, né? Então a ideia, na verdade, do Islã original é uma ideia de paz, certo? A ideia de você se doar ao outro, né? Há um conjunto de regras, né, no Islã que estabelece um comportamento, né, que na verdade transforma ela numa religião de paz, uma religião pacífica, né, na sua essência, mas há um desvirtuamento, com certeza, certo? E há um outro aspecto nisso, que é um aspecto social, já que você se referiu à situação da França, né, aos atentados na França. Na França, a presença de árabes na França ela é da ordem de mais ou menos 8%. No entanto, se você olhar a população carcerária na França, 70% dela é árabe, certo? Isso nos traz uma evidência de que a xenofobia, o radicalismo anti-árabe, certo? Dentro da França é muito grande, certo? A relação entre os migrantes, certo? E os franceses, e assim como em toda a Europa, ela é bastante radicalizada. Chega a ter uma parte até, num dado como esse, praticamente uma xenofobia uma com xenofobia relação a isso, completa, né? De 8% a 70% no cárcere, mostra que são pessoas marginalizadas. Marginalizadas, assim. certo? Além do que, quer dizer, são pessoas que assumem funções, quer dizer, totalmente rejeitadas pela sociedade, né? Elas vão para a Europa, e a Europa, à medida que aceita, né, aceita com um objetivo claro de ter quem atenda a determinadas funções que o europeu já não se propõe a fazer, né? Se a gente fosse falar em terrorismo, se a gente fosse pegar na Idade Média, por exemplo, as cruzadas, digamos, seria para a religião católica, as cruzadas que foram seriam atentados terroristas a povos, pela conquista, né? Pela conquista. O fato é que esse caldo, certo, dessa relação que existe na Europa, ele também é um caldo que se não justifica, eu acho que nada justifica, certo, um ataque terrorista, uma violência e tal,
mas ele proporciona, certo? Um grau de radicalismo, de insatisfação, de insubordinação, até por vias desesperadas, como às vezes é um atentado, certo? Claro que aí a gente sabe perfeitamente disso, né? A instrumentalização disso, né? Por grupos radicais, por grupos que são montados, que são criados, que são alimentados, né? Como a Irmandade Muçulmana, como a Al-Qaeda, quer dizer, como o Wahabismo, né, que tem na Arábia Saudita, né? Essas vertentes que fazem uma leitura ao pé da letra, certo? Do Alcorão, né? Então, existe aí todas as condições, todos os ingredientes para que haja, certo? Atentado, para que... Agora, não podemos, eu acho que isso é um erro, certo? Ver a religião como terrorista, né? Estigmatizar. Como estigmatizar, mesmo porque todas elas praticam a mesma política radical, certo? Então, o terrorismo de Estado de Israel, ele pode não ser visto pelos meios como terrorista, mas ele assassina criança todos os dias, certo? Indiscriminadamente, certo? E isso ao longo de toda a sua história, né? Então, qual é a diferença, certo? Por que um é terrorista e por que o outro não é terrorista, né? A história da religião cristã também, quer dizer, tem aí a sua, como você levantou, né, o período das cruzadas, certo? Também tem a sua prática, certo? Radical, a Inquisição e uma série de momentos. Então, a gente não pode, eu acho que seria um erro levar e estigmatizar a religião como terrorista e defini-la dessa forma, né? O princípio dela não é esse, né? Cristina. Professor, explica aqui para gente o que esse grupo jihadista, que até para falar é difícil, que atacou Paris, o que eles pensam? Por que essa justificativa matar? Que a gente aqui não entende. Uhum. Eu não consigo. Captar a essência do grupo. Sim. O que faz uma pessoa chegar e até se explodir? E né? Se explodir, Eu acho que a questão anterior, a resposta anterior explica um pouco, né? Quer dizer, a própria relação xenofóbica que existe entre imigrantes e europeus, né, no interior da França e dos outros países, mas existe essas vertentes, né, radicais, que elas, dentro dessa interpretação ao pé da letra, né, que remete ao Torá, né, ao Torá, ao livro sagrado dos judeus, na verdade, ela diz claramente, certo? Diz claramente que você deve fazer a guerra santa para defender, certo? Defender a sua religião contra aqueles que... Os infiéis, como se coloca, certo? Né? Exatamente. Contra os infiéis. Contra aqueles que cometem a apostasia, né? Então, isso está lá escrito, certo? Está escrito que na jihad você deve exterminar o inimigo, passá-lo na espada e se apoderar de suas mulheres e filhos, certo? Isso está claro. O seu prêmio é esse, certo? Então, o que a gente tem que perceber é que esse movimento, nos últimos anos, não existiu sempre, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, tem havido um incentivo, né? Mascarado, não assumido completamente, mas principalmente através da Arábia Saudita, né? Tendo por trás os Estados Unidos, o Catar também é um país que financia, com os altos recursos do petróleo, né? Essa vertente radical que faz essa leitura do Islã, né? Então, do Alcorão, né? Então, não justifica, mas ao assumir, né, o credo dessa forma, aí é o seguinte, você se explode, não tem... Professor, porque eu vejo... Vê o paraíso, né? Leite e mel, professor, é porque eu não vejo nem homem-bomba, eu vejo meninos-bombas. Tanto esse messianismo, ele está presente na religião cristã, na religião judaica, na religião islâmica. A ideia da terra prometida, do paraíso, certo? De um lugar mágico, certo? Isso aí está, essa escatologia está presente nas 3 regiões monoteístas, certo? Então, ela está se realizando de uma forma radical nesse comportamento, certo? É movido por essa escatologia que há esse comportamento, né? Eu diria que de uma forma oportunista,
alguns países instrumentalizam esses aspectos, certo? E estão fazendo com que ele se manifeste, ele aconteça, certo? Aí pega os jovens. Aí pegam os jovens, aí pegam os fanáticos, a gente sabe que fanático tem em todo lugar, né? Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os conflitos no mundo e o terrorismo. Contamos com a presença de Claudiondor Damasceno, que é historiador, e com a coordenadora do Sinteste RN, Ana Cristina Araújo. Professor, só a gente retomando só um pouquinho para a gente entrar sobre essa questão de que se pode tornar uma guerra ainda maior, o senhor falando da estigmatização do Islã. A gente vê até nas brincadeiras que se colocam, por exemplo, se o senhor fosse barbudo e careca, já poderia se tornar com um propenso terrorista. Isso também não dificulta, assim, por exemplo, quando vai numa imigração, entrar nos Estados Unidos, o cara já tem um estigma de se colocar. Isso também não dificulta a relação, até na religião, entre as pessoas sobre essa questão do conflito do terrorismo? Com certeza, né? Qualquer estigma que você crie, você está inviabilizando, né, algum tipo de relação normal, né, na coletividade. Então, acho que isso é um primeiro erro, né? Aliás, o turbante, o véu, né? A França queria proibir o véu das mulheres nas escolas. A burca e tal. A gente vê contradições absurdas, né? Porque a Virgem Maria, ela aparece nas imagens mais conhecidas com véu, certo? Então, são criações, né? São criações, eu acho que deve ser combatido, né? Deve ser combatido porque a gente está alimentando sempre um caldo de radicalismo, xenofobia, de pessoas, né? De intolerância, né? Ao diferente, ao que não é exatamente o que eu sou, né? Então, essa intolerância deve ser combatida. E eu acho que até esse é um exemplo, um momento importante para se debater e esclarecer dentro dessa perspectiva de combate à intolerância, né? Que também é muito ampla, né? Ela existe em vários aspectos, não somente em relação a esse está mais visível agora, né, no exemplo que você deu agora, mas tem aí, quer dizer, intolerância de todo tipo. Professor, antes da gente entrar novamente, né, na guerra da Síria, quando a gente fala de intolerância, o senhor como historiador, como professor, isso não poderia se começar no início do jovem maternal, primeiro ano, segundo, trabalhar essa questão, não só a disciplina religião, né, que se coloca, mas trabalhar essa questão do interreligioso, trabalhar o islamismo, o cristianismo, o Maomé, o Buda, né, tantas outras religiões e outras que possam se colocar para que... Candomblé, o espiritismo, dentro da escola de uma forma mais ecumênica, para que se possa... você ter a sua religião, não queira dominar a outra, mas você possa conhecer e respeitar. Não seria um processo natural? Com certeza. O Mandela aqui tem uma frase que eu acho que é muito significativa, né, para essa questão, que é o seguinte: você não nasce racista, né? Você se torna racista ao longo de uma educação social que você recebe, sabe? Então cabe, eu acho que aí a escola ela tem realmente um papel, e eu digo isso com uma experiência de sala de aula onde se torna cada dia mais difícil você falar de aspectos da história, e somente do ponto de vista da história, sem questionar, sem entrar em méritos de escolha, mas é difícil você falar, por exemplo, tem alunos que se negam a falar do candomblé na sala de aula, certo? Aliás, existe uma intolerância completa, certo? Radical, um radicalismo bastante grande na sala de aula, para as crianças e tal, adolescentes, em relação às religiões de matriz africana, certo? No Brasil. Já associou a macumba, associou a coisa ruim. Ao mal. Ao mal, por exemplo, o espiritismo associou a alma, essa coisa, possessões, né? Essa religião, aliás, ela é chamada, né, de forma ignorante, né, de macumba, né? Ela não é chamada de candomblé. Né? E a macumba é o instrumento, é o reco-reco, né? Não é o nome da religião. Mas expressa não só a ignorância, né, mas a intolerância ela vem exatamente dessa ignorância, né? Eu acho que a escola tem um papel fundamental, exatamente nesse sentido de abrir, de debater, de fazer a experiência, quer dizer,
o conhecimento, né, através do conhecimento, você ter a experiência com o diferente, né, e poder desmistificá-lo, né? Essa é a forma de você poder assimilar, certo? O que não faz parte da sua cultura, mas faz parte da cultura de outro. E eu acho que isso falta não só no Brasil, como acho que no mundo todo. No Quando mundo a gente, inteiro, com certeza. a gente enxerga a xenofobia com relação à religiosidade, a gente vê organismos como a ONU e não se preocupar, apesar de ter o Estatuto do Refugiado, ter outros Sim. estatutos que protegem pessoas desse tipo de agressão, mas a gente não vê uma política mundial com relação Claro. a se pregar o ecumenismo. Com E certeza. de ensinar a respeitar. De ensinar a respeitar, uma coisa assim. Simples. Para se conviver socialmente, quer dizer, numa coletividade, se você não tem a capacidade de Você não respeitar, precisa você fazer parte, basta respeitar. A gente vê Com uma certeza. palavra muito rápida, assim, digamos assim, do Papa Francisco, tentando buscar um ecumenismo com relação às outras igrejas, em visitar. Sim. Mas a gente não vê política de Estado, nos Estados, em Nos tentar Estados, superar essa dificuldade, que talvez não chegasse nem a conflitos como esse. Com certeza. E nessa questão da Síria, professor, quando a gente vê a união de vários países, a França atacada já busca apoio da Rússia, e onde tem os Estados Unidos, a Grã-Bretanha já quer entrar também, o conflito não pode começar a encorpar e se tornar algo mundial. Com certeza. Eu, na verdade, penso já de algum tempo que esse é um conflito mundial, né, de caráter mundial. Pode ser que não tenhamos chegado ainda a uma declaração, né, a um formal, a um assumimento dessa condição, né, de que há um conflito mundial localizado na Síria, né, por enquanto, na Síria. Mas é claro que há um conflito mundial, né? O que está em jogo, o que está em disputa na Síria são interesses de dois blocos muito claros, né? De um lado os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, e do outro lado a China, né, que é o objetivo principal, a Rússia e o Irã, né? Os Estados Unidos ele tem uma política clara, né? De um domínio completo do mundo, certo? Para os Estados Unidos é impossível, é inadmissível, né, pela sua política, a existência de poderes regionais, né, de potências regionais, né, como no caso a Rússia, né? A Rússia é uma potência militar regional, né? A China é uma potência econômica, né, mundial. Essas potências, para os interesses dos Estados Unidos, significam um risco, né? A China, por exemplo, ela, em pouco tempo, ela vai ultrapassar os Estados Unidos do ponto de vista econômico, né? Não vai ultrapassar do ponto de vista militar por uma razão muito clara, né? A distância entre o orçamento militar da China e dos Estados Unidos é completamente diferente. É totalmente absurda, né? E vai continuar sendo por um longo tempo. Mas os Estados Unidos não admitem de forma alguma que haja potências regionais que, de algum modo, leve a uma competição ou que diminua, certo, o seu caráter de poder único, certo? A unipolaridade do seu poder no mundo, certo? Por isso essa guerra, certo? Essa guerra ela visa chegar até a China, estancar, né, as fontes de recursos minerais, certo, da China, do Oriente Médio, controlar a torneira de petróleo, né, do Oriente Médio, né? E a China não produz petróleo, né? A China produz pouquíssimo, né? A sua necessidade de petróleo é enorme, é gigantesca, tem crescido, aliás. Isso inviabilizaria por completo, né, as a pretensões economia econômicas da China, né? que poderiam derrubar e os Estados Unidos continuar sendo Exatamente. a maior potência. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo e nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, com a presença de Claudionor Damasceno, que é historiador, e com Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN, que nós estamos conversando sobre os conflitos no mundo e o terrorismo. Ana Cristina começa perguntando. Bom, professor, os Estados Unidos se diz que são contra o terrorismo. Mas, ao mesmo tempo, qual o papel dos Estados Unidos nesses conflitos mundiais, principalmente ali no Oriente Médio? Porque tudo tem os Estados Unidos no meio. Sim. E aí? Sim. Eu complemento até a pergunta da Ana Cristina. Eles se sentem a polícia do mundo? O dono do mundo? Exatamente.
Exatamente, essa talvez seja a definição mais exata, né? Existe um fato que, do ponto de vista econômico, né, os Estados Unidos ele se sustenta hoje basicamente pela indústria militar, né? Então, há um interesse claro, obviamente, de promover a guerra, né? A promoção da guerra significa o aquecimento da economia americana, certo? Então, os grandes financiadores dos presidentes, são as empresas bélicas, né? Exatamente. O maior orçamento, certo, do Estado americano, certo? 700 bilhões de dólares, né? O segundo é a Rússia, que é 70 bilhões, né? Só para ter uma comparação. Então, há uma necessidade clara. E para a indústria de guerra, certo? A indústria de armas continuar se desenvolvendo, aumentar sua lucratividade, aumentar o valor de suas ações no mercado, é necessário que haja guerra. Agora, recentemente com os atentados em Paris, né, a primeira coisa que surgiu a notícia na Bolsa, né, das ações das empresas militares americanas, subiram, que dispararam, né? E esse é o objetivo, é um dos objetivos, né? Então, uma economia, um país que tem sua economia, né, sustentada, né, ancorada na indústria militar, é evidente que ela necessita fazer guerra para ganhar dinheiro. Então, a guerra é um negócio lucrativo. É um negócio lucrativo e que vai continuar sendo mantido, né? E, para isso, os Estados Unidos criam inimigo visível, inimigo invisível, factoides, o que seja necessário, mas para vender armas. Então, qualquer estratégia, qualquer jogo nessa disputa vale, certo? Para manter a indústria de armas aquecida, né? E, claro, para isso são usados interesses regionais, né? Na região do Oriente Médio tem o interesse de Israel, né, por um lado, tem o interesse das oligarquias, né, dos petrodólares, né, da Arábia Saudita, do Catar, certo? Dos Emirados Árabes, né, e tal. Então, os Estados Unidos jogam exatamente com isso, né, para manter aquecida aí a sua indústria militar, já que nos outros setores da economia, quer dizer, a economia americana está em crise, né? Está em completa crise. Aliás... Isso se coloca, professor, desculpe interrompendo, sobre a questão dos atentados de 11 de setembro, digamos, foi um pontapé para que os americanos pudessem invadir o trazer. Iraque. E muita gente se fala até da teoria da conspiração, que o próprio Estados Unidos deixou-se ser atacado exatamente para alimentar, já que naquele tempo, em 2011, se vivia, digamos assim, uma situação teoricamente de paz no mundo, não tinha essa questão armamentista que teve que se criar para se vender. Sim, exatamente. Diz que esses grupos, né, que teriam cometido os atentados de 11 de setembro, né, de 2001, eles seriam grupos wahabistas, né, de origem da Arábia Saudita, que após terem sido perseguidos pelo governo nacionalista do Nasser, né, eles se refugiaram na Alemanha. E na Alemanha que se procriaram e organizaram esses atentados e tal, né? É bem provável que tenha sido isso, certo? Mas não podemos... como se diz na guerra, descartar... descartar a possibilidade de que esses grupos tenham sido estimulados ou de alguma forma... tenham sido condescendentes com sua ação, né? Porque é impossível você achar que nos Estados Unidos, um país com a segurança que tem, roubem 3 aviões, né? Que roubem aviões, direcionam os aviões. Tem um que não apareceu, da Pensilvânia, né? Que caiu no meio do mato. Sumiu. Parecia filme mesmo, né? Na geologia, lá na geografia lá na USP, existia uma maquete, né? Que os estudantes e professores fizeram, logo após essa fase aí, que tentava mostrar a impossibilidade de um avião ter caído no Pentágono, como se apresentou. A CNN apresentou, a televisão fala que um avião se chocou com o Pentágono, né? Mas é impossível, porque um avião não voaria a uma altura tão baixo para poder alcançar. Está imperceptível, né? Então tem algumas coisas inexplicáveis, né? Aí você acha a teoria dos passaportes, né? A coincidência nesses atentados. Então, cai 2 torres gigantescas, tudo é escombro, mas acha-se o passaporte de um terrorista
para mostrar que foi o terrorista tal, de tal origem. No meio daquele caos, no meio daquele caos. sobreviveu o passaporte. A mesma coisa aconteceu no atentado contra a revista Charles Hebdo, né, em Paris, há pouco tempo atrás, onde o terrorista fez lá seu atentado e deixou a sua carteira de identidade no carro, né? E agora, nesse novo atentado, a pessoa se explodiu e deixou o seu passaporte sírio, né, para mostrar a sua origem e tal. Então, a teoria do passaporte existe, né, como forma de nenhum terrorista vai se explodir e levar seu passaporte. Isso seria algo... Não vai colocar a identidade no bolso, digamos assim, para o corpo ser identificado. São questões, quer dizer, são dúvidas, são coisas que não foram explicadas, ou que levantam realmente essa dúvida em relação à veracidade, aos objetivos, né? Se são operações de falsa bandeira, né, promovida pela própria CIA, né, ou não, quer dizer, há um questionamento isso, eu acho que tem que ser... Então a ganância, não existe preocupação com vida. Não existe. Não importa não de que existe. lado, porque pode ser lá dentro mesmo, dos Estados Unidos, de repente. Existe uma hipocrisia, certo? Com certeza. Um jogo, uma hipocrisia sem tamanho, certo? Porque qual é o país que tem, certo, a quantidade de bases militares espalhadas pelo planeta, se não os Estados Unidos, certo? Que se arvora o direito, como você falou, de ser polícia do mundo e intervir, apesar das resoluções da ONU, se contrapor ao Conselho de Segurança, à Assembleia da ONU. Qual é o país que faz isso, né? Que faz exatamente o que quer no planeta? É porque ele é maior do que a ONU, deve lei. ser, né? Depois dos atentados de 11 de setembro, inclusive, né, de 2001, criou inclusive um precedente, né? Que é o poder, né, do próprio presidente de tomar qualquer decisão, matar, caçar, fora de qualquer tribunal, né? Então, não só o que tem lá preso em Guantánamo, mas o que tem sido assassinado diariamente através de drones, né? Todo mundo sabe que a rotina do presidente Barack Obama faz parte dessa rotina, pegar uma lista de pessoas e decidir quem vai ser assassinado pelos drones em todo o planeta, certo? E isso é uma coisa... Não é uma vez que ele faz isso, ele faz isso toda a semana, certo? Toda semana o Obama vê uma lista e decide, então, vamos matar fulano, beltrano, ciclano, certo? Então, não podemos deixar de perceber que há uma hipocrisia, né? Há uma hipocrisia porque há um interesse imperial, né? Os Estados Unidos é um império que domina o planeta, que tem interesses econômicos e a característica da sua economia hoje é militar, certo? O interesse militar determina, certo, para onde vai a política, né, e a economia americana. Nós temos 30 segundinhos para terminar o nosso programa. Teria muitos outros assuntos. Quem sabe outra oportunidade teremos para conversar 2 programas, talvez um terceiro mais para frente, para se conversar sobre esse desenrolar desse programa na Síria, para suas considerações finais em 30 segundinhos. Eu queria agradecer, eu acho que esse tema é bastante atual, bastante importante, né, que a gente possa debater, e parabenizar pela iniciativa, né, do sindicato e agradecer aqui o convite por essa oportunidade. Obrigado pela sua presença aqui, o Cláudio Damasceno, que é historiador dos nossos estudos aqui do Diálogo Plural. Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Professor, história é importante e nós temos esse direito de saber. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site www.sintesterrn.org.br ou da nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.